podcast. A gente está aqui com a Marina. Bom dia. E a gente vai fazer algumas perguntinhas para ela a respeito do Brasil. A primeira pergunta é: você acha correta a expressão de que os portugueses descobriram o Brasil? Não, é uma expressão errada, porque descoberta pressupõe que aqui era um lugar desabitado. E na verdade o que aconteceu foi uma conquista, né? Porque os índios, os ameríndios, né, viviam aqui e foi através de uma guerra sangrenta que os portugueses conquistaram esse território. Exato. Você acha que o racismo acabou no Brasil? Não, eu acho que o racismo infelizmente, ainda é um mal a ser combatido. A gente vive, às vezes, um racismo velado e é uma das coisas que a gente tem que eliminar na nossa sociedade. E ainda aparecem nos casos, né, na televisão. Sim, e é uma situação muito grave porque a escravidão no Brasil foi uma das escravidões mais sangrentas, mais terríveis da história e é uma coisa que a gente tem que eliminar totalmente no nosso país. Do mundo inteiro, Do né? mundo todo, principalmente. O que você acha que pode ser feito, então, para acabar com o racismo? Eu acho que o principal é conscientizar as pessoas, né? Nós estamos no espaço da escola, né? Eu acho que aqui é um lugar fundamental para a gente conscientizar as pessoas, para a gente conhecer a nossa história, para a gente conhecer a história dos africanos escravizados, como que eles foram arrancados à força do seu território e através das políticas públicas, né? Como, por exemplo, a lei de cotas, a lei 10.639, são ações que devem ser aprimoradas, né, para a gente promover cada vez mais uma educação que seja plural, que seja diversa, que seja antirracista. Você acha que o Brasil pode se tornar um país com menos desigualdade social? Pode, mas depende muito da ação dos nossos governantes. E isso, a base disso é a melhoria na educação. Porque a partir do momento que a gente tem uma educação, principalmente uma educação pública de qualidade, nós vamos ter pessoas mais conscientes da situação política, econômica e social do nosso país. A gente vai ter melhores condições de eleger os nossos governantes e assim a gente poderá ter no poder, né, representantes que sejam verdadeiramente comprometidos com a população. Com a colonização, algumas partes importantes da cultura indígena foi perdida. Você acha que algum dia a gente pode recuperar? A gente pode recuperar através da história, da valorização dos povos indígenas, né, da maior abertura para essas comunidades, um respeito à pluralidade dessas comunidades, dessa cultura que é tão rica, que é fundamental, né, afinal de contas é como se fosse um berço desse território, né, quando ele ainda nem era um país, mas é uma nação de muitas tribos indígenas. Então eu acho que a gente pode recuperar, principalmente com a história, com a valorização, e aí entra também a questão das políticas públicas voltadas para as comunidades indígenas. O que você acha que podia ter sido feito para impedir a ditadura militar e como ela influencia ainda hoje em dia? Difícil falar o que poderia ter sido feito para impedir, porque quando ela ocorreu, o mundo estava dividido, né? Através da Guerra Fria entre capitalistas e socialistas, e o Brasil na dependência dos Estados Unidos, tanto que são os americanos, é o governo americano que financia essa ditadura, e não só do Brasil, como outras ditaduras da América Latina que foram tão ou mais sangrentas do que essa. E com uma população que não tinha acesso à educação, a maioria da população naquela época não tinha acesso aos meios de condição básicos, era difícil lutar contra o sistema. Então quem vai enfrentar os sistemas é justamente os jovens da classe média, da classe rica, que tinham uma certa conscientização política a respeito disso. E a elite brasileira sempre teve e ainda tem muita força, né? Sempre teve, talvez infelizmente sempre terá muita força no país. E com aquela ameaça comunista naquela época, não que fosse uma vontade do governo João Goulart promover o comunismo, mas o populismo dele fez com que ocorresse esse golpe militar. Então, eu acho difícil
falar o que poderia ter sido feito para impedir que a ditadura ocorresse. E ela reverbera hoje em dia, sim, na forma como a polícia ainda trata, principalmente a população afrodescendente, a população pobre, nas comunidades, nos presídios. Ainda tem muito resquício da ditadura militar, infelizmente. E por último, para encerrar, o que você acha que tem que melhorar? Eu acho que a base, não é puxando a sardinha porque eu sou professora, mas a base de tudo é a educação. Se você melhora a educação, você melhora tudo. A base do país está aqui, nesse espaço que a gente está agora. A escola, a sala de aula. Se você melhora, você pode olhar os países ricos, os países desenvolvidos, é a educação de qualidade. Fundamental é isso. Pois é. Então, obrigada, gente, por assistir. Te agradeço. Obrigada por participar com a gente. E se inscreve e deixa seu like.